Olá, galerinha! Tudo bem? Espero que todos estejam bem mesmo de saúde e se cuidando. Vamos lá. Vamos à nossa aula de ciências de hoje. Bom, vamos dar uma recapitulada. Antes de eu entrar no assunto de hoje, eu quero dar uma recapitulada na aula passada, que nós falamos sobre as células, lembra? A organização do nosso organismo, que é formado por células, um conjunto de células forma o tecido, um conjuntinho de tecidos forma os órgãos, um conjunto de órgãos forma os sistemas, né? Os sistemas que a gente tem, e um conjunto de sistemas vai formar o nosso organismo, certo? Até aí tudo bem, né? A gente já falou isso na aula passada. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os sistemas, né? Nós falamos na outra aula que as células são assim, bem pequenininhas e que vão se juntando umas às outras para formar toda essa cadeia. Hoje nós vamos falar sobre o sistema. Mas antes de falar sobre o sistema, eu quero fazer uma pergunta sobre os órgãos. E aí eu só vou dar a resposta no final, tá bom? Vocês ficam aí, ó, pensando para tentar descobrir qual é a resposta. A pergunta é: qual é o maior órgão que nós temos? Ó, pensando, nós já estudamos sobre isso, ó, lá no início do ano, é recapitulação, hein? Então vamos lá, vamos falar sobre os sistemas. Nós vamos falar hoje sobre o sistema cardiovascular, sobre o sistema digestório e sobre o sistema respiratório, ok? Muito bem. Vamos lá. O sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O que são os vasos sanguíneos? Nossa, tia, eu nunca ouvi falar em vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos é o que a gente chama de veias. Existem as veias mais grossas e as veias mais fininhas, que são os nossos vasos sanguíneos. Esses são os nossos vasos, ok? É o que por onde passa o nosso sangue. O coração tem a função de bombear o sangue para todo o corpo, e esse sangue tem que passar por algum lugar, certo? Então ele tem que passar pelas veias, pelos vasos sanguíneos. É como se fosse as ruas do corpo. Para ele percorrer todo o corpo, o sangue tem que passar por essas veias. E às vezes essas veias ficam entupidas. São os congestionamentos, né? Já que as veias são as ruas pelo qual eles passam no nosso corpo, são os congestionamentos. E por muitas vezes a gente precisa desentupir essas veias para não causar doença e até mesmo levar à morte, né? Às vezes faz-se necessário. Muito bem. Então agora a gente já sabe sobre o sistema cardiovascular, certo? Agora vamos lá. O sistema digestório é o nosso sistema digestivo. A gente não come? Para digerir tudo aquilo que a gente come, tem um monte de órgãos trabalhando para isso. Então vamos lá. É formado pela boca, né, por onde a gente coloca a comida, e o sistema digestório não é responsável por trabalhar a comida, todo o nosso alimento. Então começa na boca, aí vai para a faringe, aí depois vai para o estômago, tem o esôfago antes, o estômago, depois passa pelo intestino, e também tem os órgãos auxiliares nessa digestão também, que ajuda, né? Não são principais, mas eles ajudam, como o fígado, que ele retém toda a gordura que a gente consome. Por isso que muitas vezes a gente come, ai, a gente não tá sentindo bem, dá aquela dor de cabeça, é o fígado que ganhou muita gordura do nosso alimento, né? Tem a vesícula, tem o pâncreas, esses são os auxiliares, tá? Muito bem. Eles têm a função de quê? De retirar dali todas as substâncias necessárias. Cada um vai ficar com uma parte, com as vitaminas, com as proteínas. Cada um vai tirar uma parte e mandar para o sangue distribuir para o corpo e para a gente ficar fortinhos, né? Então, e aí, o que sobra, o que não serve mais, ele manda para o intestino. E o intestino trata de cuidar e jogar fora o que não serve mais para o nosso corpo, ok? Outro sistema que nós temos é o sistema respiratório, ó, né?
A gente precisa de respirar para viver, certo? E para isso também tem um grupo de órgãos que também trabalha em função disso, que é o nariz, por onde a gente respira, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os alvéolos, né? O nosso pulmãozinho, né? Que são responsáveis por isso. O nariz filtra, os pelinhos que a gente tem no nariz é para filtrar as impurezas e assim ele vai mandar para os pulmões e vai oxigenar todo o corpo, o cérebro, todo o corpo que precisa do oxigênio para a gente viver, ok? Gente, olha só. Por hoje é só. Vocês peguem o material complementar, tá? Da semana de 9 a 13, tá? Façam a página 4 e 5. Lá tem tudo direitinho. Os exercícios é facinho. Vocês vão ligar o sistema do nosso corpo, as suas funções. Tá lá tudo em quadradinhos, pequenininhos, em rosinhas, com função, a quem pertence, tudo direitinho, tá? Ah, resposta da pergunta que eu fiz. Você sabe qual é o maior órgão do nosso corpo? É a pele. A pele é o maior órgão. Ué, tia, mas a pele é um órgão? Ele não é formado de células e de tecidos? E os órgãos também não são formados de células e tecidos? Então, a pele é o maior órgão do nosso corpo, que reveste todo o nosso corpo, da cabeça aos pés. Tá bom? Ó, um beijo enorme, façam as atividades e olha, não esquecem, fotografem vocês fazendo as atividades e colocam lá no nosso blog. Vai ser legal ter vocês lá, tá bom? Coloca no blog do Maria Florinda, ou se vocês quiserem, vocês podem publicar no Face, não tem problema, coloca nas nossas redes sociais, tá? Um beijo enorme, se cuidem e até a próxima. Beijo!